Bom dia, meus queridos. Hoje estou aqui fazendo um teste aqui, mas nesse teste eu vou fazer uma live, né, no Facebook. Quero falar um assunto muito importante, porque muitas pessoas aceitam o Evangelho, principalmente o ensinamento adventista, faz estudo bíblico, mas às vezes as pessoas deixam estudo bíblico e fica só naquilo. Não continua estudando a Bíblia. Mas o certo é a gente continuar estudando a Bíblia. Nós não podemos ficar só no estudo bíblico, nós temos que continuar. A pessoa que estuda, que aceita os planos de salvação, tem que buscar. Porque se a gente não buscar, estudar, ter comunhão com Deus, a gente não vai evoluir. Porque a palavra de Deus ela é um crescimento. Nós temos quando nós aceitamos o Evangelho, nós tem que continuar estudando para poder a gente não entender a palavra de Deus, que não é assim fácil que você entende a palavra de Deus, que você busca a palavra de Deus, você busca, para você aprender, demora tempo, demora anos, você não aprende assim de um dia para o outro, é como se fosse uma faculdade. A Bíblia, você aprofundando na Bíblia, você faz uma faculdade de teologia, você mesmo faz estudando a Bíblia. E em oração procurando compreender. Porque, irmãos, amigos, está vendo aí coisas que a gente não espera. A gente não espera acontecer. Todo mundo fala na grande tribulação, fala na vida que a gente vai sofrer isso, aquilo, outros dizem assim, não, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, e assim várias teorias. Mas ninguém vai escapar da tribulação. Porque a tribulação, ela vem para todo mundo. Todo mundo. E a prova está aqui na Bíblia. Em Apocalipse capítulo, eu estou usando no celular, né? Aí vai fazer um barulhinho aí, né? Vai ser um barulhinho da máquina de costura, minha esposa está costurando ali atrás, ali na salinha dela, e eu estou aqui, né? Estou aqui fazendo essa live aqui de manhã. Então, para nós entender como vai ser a tribulação, como que Deus vai agir, é assim. Apocalipse capítulo 1, capítulo 3, o verso 10. Apocalipse 3, verso 10. Abre sua Bíblia aí se quiser, pode olhar. Diz aqui, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Bom, vamos entender aqui um negócio. Aqui fala assim, para pôr à prova. Só que antes disto, o povo de Deus vai ter provado primeiro. Por quê?
que a tribulação ela vai vir, assim, ninguém sabe. Porque até agora, muita gente tem pregado o Apocalipse capítulo 13 e colocado aí, assustando muita gente, porque ele fala de uma forma, às vezes, uma forma errada de entender. Mas, verdadeiramente, nós não sabemos nem como vai ser, que agora já está aí mudando, colocando alimento artificial aí já para o futuro, né? Querendo proibir as fazendas de fazer plantio, fechar as fazendas, já está criando carne artificial, não precisa mais matar boi. Também mudança da Bíblia, prender as Bíblias verdadeiras e criar uma nova Bíblia diferente, tudo modificada. E assim isso é os planos humanos. Mas aqui fala assim, aquele que aguentar com paciência, quer ver, você tem obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Porque se nós aguentar com paciência, vai acontecer o quê? Nós vamos aguentar. Agora o título da minha live é Como ser um adventista, né? Eu coloquei aí, ser um adventista verdadeiro. Vamos começar, para nós mostrar o que ser um verdadeiro, vamos começar aqui pelo livro de Isaías. Isaías, no capítulo 58, 58, verso 13. Aqui, né, eu estou usando uma versão de Bíblia, linguagem de hoje. Eu ainda não encontrei alguma coisa que, nessa Bíblia que eu tenho aqui, alguma diferença das outras. Ela é mais, a palavra dela é bem declarada, tal, né? Vamos começar por aqui. Na verdade, vamos continuar por aqui, para saber como é ser um adventista verdadeiro. Porque aqui nós vamos falar de povo que guarda o sábado. Os adventistas guardam o sábado. Então nós vamos começar aqui. O Senhor Deus diz, acha aí, Isaías 58 e verso 13. O Senhor Deus diz, obedeça às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considere o sábado como um dia de festa, um dia santo do Senhor, que deve ser respeitado, guardando o sábado, descansando em vez de trabalhar. Cuidem dos seus negócios, não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Bom, aqui vem uma palavra bem completa de como devemos guardar o sábado, porque lá, nos 10 mandamentos, lá fala assim, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás, falar todas, né, faz tudo, né,
E lá diz assim, não trabalhar nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nada. Mas aqui em Isaías 58, verso 13, diz assim, ó, não cuidem dos seus negócios e nem fiquem conversando à toa. Aqui tá dizendo para nós não cuidar dos nossos negócios e não ficar conversando à toa. O que é conversar à toa? É quando a gente coloca os nossos afazeres, as nossas ideias da semana, tudo que... por exemplo, eu já vi acontecer isso. O irmão estava lá, olhou, uai, irmão, na frente da igreja, olhou, falou, uai, irmão, você comprou um carro novo? Ah, comprei. Quanto custou? Ah, custou tanto. Ah, mas foi financiado. E assim por diante vai, né? Vai. Isso aqui a Bíblia considera conversar à toa. Porque o sábado é um dia de santificação. Cuidar dos... Aqui, ó. Porque se você fazer isso que esse homem fez na frente da igreja, desculpa, ele está cuidando dos seus negócios. Olha, aqui está falando de negócio. O que é negócio? Tudo aquilo que você faz. Compra um carro, vende um carro, né? E aí, por diante. Agora, vamos ver. Muitas pessoas dizem assim, o sábado não é ponto de salvação. Tudo bem, não é. Quem salva é Jesus. Jesus é o salvador de tudo, sabe? A pessoa fala assim, eu vou guardar o sábado para ser salvo, está perdendo tempo. Está no lugar errado. Então diz assim, ó. Se me obedecer, ó, o verso 14. Se me obedecer, eu serei uma fonte de alegria para vocês. E farei com que vença todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei aos seus antepassados, Jacó, o Senhor. O Senhor, eu falei. Bom, aqui está uma promessa. No verso 14, uma promessa. No capítulo 58 de Isaías, verso 14. Se me obedecerem, tem um se, tem um se. Se me obedecer. Então, o que obedecer? É que está aqui no verso 13. É se obedecer. Obedecer tudo. Se você pegar um livro chamado Testemunho Seleto, que fala sobre o sábado, lá tem muitas coisas que ensinam você como você deve guardar o sábado. Porque muitas vezes nós não guardamos, nós saímos de uma denominação diferente, ou lá do mundão mesmo, né, que não tem religião, uma pessoa sem religião, ele vem para a igreja e costuma aquele levar a vida da forma que ele tinha lá, né? Porque o sábado, meus queridos, ele começa logo no pôr do sol. O pôr do sol, depois que o sol entra, já é sábado. Mas aí às vezes as pessoas ainda entram, tá atrasado. Isso é certo aquelas pessoas. Porque na cidade grande, por exemplo, aqui, vamos dizer, não precisa ir na cidade grande. Aqui Soretama, no Espírito Santo, tem uma cidade pequena. E essa cidade, aqui tem uma cidade perto, por nome de Linhares. E a maioria do povo aqui trabalha lá. Aí ele trabalha até às 5 da tarde. Quando o dia é grandão, no meio do, assim, que o dia fica grande ali para o final do ano, que nem agora está crescendo o dia, né? Aí ele pode sair 5 horas e ainda chega cedo em casa, porque é 1 hora 40 minutos de Linhares aqui. E aí o que acontece? Se quando é os dias pequenos, 5 horas está escuro
já, está escurecendo. Aí ele vem para cá, né, chega tarde em casa. Então, essas pessoas, é, as pessoas, mas geralmente, mas a Bíblia fala daqueles que são patrão, soltar os funcionários mais cedo na sexta-feira, e também aqueles que trabalham por conta parar mais cedo e estar em casa. E aqueles que moram no mesmo local, perto de casa. Por exemplo, aqui é cidade pequena. Deu 5 horas, no instantinho você está em casa. Mas já quem mora em outros lugares aqui, que em Linhares já chega tarde, tem uns 40 minutos para chegar aqui. E assim por diante. Mas na cidade grande também, a pessoa, que nem em São Paulo, as pessoas moram na periferia e vai chegar tarde em casa, né? 10 horas da noite, então por causa da distância. Então aí eu não sei o que dizer sobre isso aí. É que a pessoa talvez deve procurar trabalhar mas quem trabalha nas empresas? Bom, então, mas no sábado nós não devemos conversar em outra coisa a não ser na palavra de Deus. Aqui é assim que o texto ensina. Agora eu queria ir para aqui para um outro texto. É muito complicado esse texto. Está no livro de Tiago. No livro de Tiago está escrito no capítulo 2 e no verso 10. Que diz assim, ó. Nas Bíblias mais antigas diz assim, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nessa aqui, olha assim, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Agora, a Bíblia João Ferreira de Almeida, antiga, ela diz assim, aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de quebrar toda a lei. Isso já é uma coisa muito, muito complicada, porque se você quebra toda a lei, um ponto, e às vezes um ponto, né? Porque assim, se eu moro aqui, eu tenho tempo de ir no supermercado mais cedo. Eu não vou, aí deixo para ir, aí quando eu lembro já é tarde, eu fui lá no mercado comprar. Anoitece lá no mercado, né? Existem pessoas que não faz culto de pôr do sol, existem muitas pessoas que... o mundo é difícil, irmão. Quando você cresceu no mundo, lá, né, outras religiões que não tem esse entendimento, você vem, é difícil você adaptar, não é fácil. Nós aqui em casa tem o costume, nós fazemos o pôr do sol todo dia no horário certinho, né? No horário certinho. Então, ser um verdadeiro adventista é isso aí. Então, há alguns problemas muito sérios com como é que a gente deve fazer isto, né? A Bíblia, ela ensina a gente, meus queridos. A Bíblia ensina tudo. Se você ler direitinho, você ensina, né? E hoje nós temos um recurso muito grande. Nesse celular aqui eu tenho muitas traduções de Bíblia, né? Tem muitos livros de Ellen White, né? Todos os livros dela estão aqui e assim por diante. Então fica muito fácil. Eu uso porque a letra da Bíblia é muito pequenininha. Mesmo que eu ponha esse óculos, né, eu não enxergo muito bem. Aí a minha leitura vai ficar meio complicada, né? Porque eu estou gravando, não posso, eu tenho que ter
bem correto, passar a letra. Então aqui eu deixo a letra grande, mas meus queridos, eu falo direto, não tenho medo de dizer, né? Porque as pessoas às vezes ficam com medo de falar a verdade. E tem pessoas que acham que a gente está falando a verdade, a gente está prejudicando a pessoa. Não, a gente não está prejudicando ninguém. A gente está mostrando a verdade. Porque a verdade, mas ela costuma machucar um pouco. Ela machuca. Porque a gente às vezes tem costume que não quer deixar. Né? E a gente precisa fazer isso, precisa deixar. Precisamos entender a palavra de Deus, mas é para o meu bem, para o seu bem. Por isso é que a gente precisa aprender a palavra de Deus de acordo com a verdade, de acordo com o que a Bíblia ensina. E ela ensina porque senão vai chegar o momento em que... Agora, muitas pessoas falam assim, mas será que é pecado? Então, nós vamos ler aqui, vamos ler um texto aqui, muito importante. 1 João, capítulo 3, e o verso 4. Ó o que diz assim. Diz assim, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Aí sim. Agora aqui é importante você entender, porque nós temos que ter cuidado principalmente com... Porque às vezes nós observamos bem os 9 mandamentos, mas o sábado nós não observamos direito conforme ele deve ser entendido. E, pois é, o pecado é a quebra da lei. Se nós, qualquer coisa que vem contra nós é pecado, porque nós estamos quebrando a lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é imutável, ela é eterna. Porque Deus, quando escreveu, ela escreveu na pedra, porque símbolo de eternidade. E Deus escreveu a lei com o dedo dele. Está lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 31, verso 18. Né? Vamos lá em Êxodo. Vamos lá no livro de Êxodo. No capítulo 31. Vamos ver aqui. Vamos ver, para vocês entenderem. Capítulo 31 e verso 18. Olha aqui, ó. Aqui no verso 18 diz assim: quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Vocês entenderam aqui? Os mandamentos não foram escritos por Moisés, foi escrito por Deus nas tábuas de pedra. Agora, Moisés escreveu outros mandamentos, outros sábados, né? Lá que tinha muitos sábados sábado que todo dia feriado. Tinha 7 feriados no ano. E esses feriados era sábado. Chamava de sábado, né? Só que era o sábado. Era o sábado do homem. Dado Moisés que escreveu. Agora, os 10 mandamentos não. Foi Deus que escreveu. Aqui está bem, bem claro, né? E aqui para trás, no verso... no verso 15 diz assim, ó: vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia
é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. Bom, naquele tempo, o negócio era bem complicado. Né? Às vezes acontecia das pessoas morrer apedrejadas, né? Agora vamos ler o verso 14. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar mais trabalhar neste dia deverá ser morto. Então sempre vem, né? Isso era a palavra que Moisés falava, né? Agora, muita gente fala assim, mas o sábado foi dado para Israel. O sábado foi dado para Israel. Não. Sim, aqui a Bíblia fala, ó, descanse ao povo de Israel. Não, dissesse ao povo de Israel o seguinte: guarde o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu próprio povo. Aqui está falando do povo de Israel, mas o povo de Israel nunca terminou, nunca acabou, né? Nunca acabou, né? Agora, quer ver? Aqui, ó, o verso 16 diz assim: o povo de Israel deverá guardar este dia como um sinal de aliança, né? De aliança. Tem umas Bíblias que falam que é perpétua. Bom, agora eu queria explicar um negócio para vocês. Muita gente aí que eles não querem guardar o sábado, eles falam o seguinte: não, o sábado foi dado para o povo só para o povo judeu, o povo de Israel. Não, meus queridos. Não, o sábado, o único mandamento que foi dado por Deus no Jardim do Éden antes do pecado. Deus já instituiu o sábado antes do pecado. Não foi no tempo. Se você agora buscar no livro de Gênesis, capítulo 2, ó, capítulo 2, vamos lá, logo no verso 1. Aqui, ó. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No sétimo dia acabou de fazer todas as... Deus não acabou no sétimo dia, mas segundo se você voltar lá, na sexta-feira Deus terminou tudo. Aí Deus acabou todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e separou como um dia sagrado, pois neste dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. O que Deus criou no sábado? Deus não criou nada. Se você acompanhar os dias da criação, Deus não criou nada. Porque nessa versão aqui, às vezes fala um pouquinho, puxando para o lado que Deus trabalhou no sábado. Não, Deus não trabalhou no sábado. Ele diz, a Bíblia é muito clara aqui no verso. No sétimo dia, acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. E aí abençoou e santificou. Mas não foi. Deus não trabalhou. Deus só criou o sábado.
porque foi criando dia por dia, até do primeiro dia até o sexto dia, Deus criou todo. O último a ser criada, o ser do trabalho de Deus, a ser criado como foi Eva, porque Deus criou os animais e depois criou o Adão. Depois do Adão criou a Eva. Foi a última coisa que Deus criou, foi a mulher. Então aí o sábado aí ele descansou, ele falou, bom, agora eu vou criar um dia a mais. Esse dia não vai ter trabalho. Deus não trabalhou nesse dia. Deus criou o dia e descansou. Né? Então aí vocês precisam entender, né, a palavra de Deus. E depois lá em Êxodo 20, né, no versículo 8, lá diz que Deus lembra-te do dia de sábado. Sabe por que Deus falou lembra? Porque o povo estava no Egito, quando saiu do Egito, ele já saiu esquecido, não lembrava mais de nada, ficou lá escravo 400 anos no Egito, eles não lembravam disso no sábado. Mas se vocês for para Deuteronômio, lá está diz, guarda o sábado, guarde o sábado. Porque os mandamentos foi escrito duas vezes, né? Mas tem um mandamento que está no livro de Êxodo, né? Lembra-te do sábado para descansar. E depois está lá, de novo, repetido lá no livro de Deuteronômio, guarda o sábado. Lá está o quarto mandamento. Começa assim, guarda o sábado, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e criou, né, os mares, né, e assim por diante. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou parar por aqui. Aí depois a gente continua. Aí a gente vai para o Novo Testamento, mostrando algumas coisas que está no Novo Testamento a respeito do sábado. Porque quem guarda o domingo, eu não estou aqui para criticar nenhuma denominação, mas quem guarda o domingo não está certo, porque não existe dia de guarda no Novo Testamento domingo. Só existe no catecismo da Igreja Católica. Se você é evangélico e você guarda o domingo, você está guardando um dia estipulado pelo homem. Porque a Igreja Católica é que fez isso. Mudou. Ela declara. Ela não esconde que ela fez essa mudança. Ela criou o catecismo. O catecismo, e aí lá diz guardar domingos e festa. É o terceiro mandamento. Então, mudou totalmente os mandamentos. Né? E, meu querido, você que é evangélico, você às vezes não aceita os 10 mandamentos, fala, não, a lei foi mudada, a lei foi cravada na cruz, a lei isso, a lei aquilo. Não é verdade, mano. Não é verdade, porque quando Jesus morreu, Jesus guardou o sábado até na sepultura. Ele morreu na sexta-feira, foi sepultado, e aí repousou o sábado na sepultura e saiu, e ressuscitou no domingo. E aí tá. Então aí sim, agora a Igreja Católica diz que eu amo muito meus amigos. Tem muitos amigos católicos, gosto de. Né? Não estou aqui para criticar ninguém, nenhuma religião, mas Jesus morreu na sexta e no domingo ele ressuscitou. Aí muitos dizem, não, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou. Mas Jesus não fez isso, Jesus guardou o sábado até na sepultura, né? Até na sepultura. Então por isso é que a gente tem que ensinar a verdade, né? Ensinar a verdade, porque a verdade ela é muito correta. Tudo bem, meus queridos? Se vocês gostou aí, vocês dão o seu joinha, compartilhe, né, com os seus amigos e também se inscreva no canal lá no YouTube, né? Canal do Tiozinho Idélia, né? Apaixonados pela natureza, tudo jóia? Até o próximo vídeo.